A paz, Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, que é 18/9/2025, quinta-feira, mês de setembro, 12h50. Culto da tarde em Ezequiel, capítulo 30. Vamos lá. Outra profecia contra o Egito e contra Faraó. E veio a minha palavra do Senhor, Jeová, dizendo: Filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, tempo dos gentios, ele será. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando cair os traspassados no Egito. E tomarão a sua multidão, quebrar-se-ão seus fundamentos, Etiópia, e Pute, e Lude, e toda a mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor Jeová: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba do seu poder. Desde a torre de Sevené, ali cairá a espada, diz o Senhor Jeová. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? O nome do Criador é Jeová. Não deixe que os falsos profetas, falsos profetizam, falsos missionários, falsos apóstolos, falsos bispos, falsas bispas, engana vocês. Não deixa que eles enganem vocês falando que o nome do Criador é outro nome. Não, o nome original é esse aqui. E será assolado no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades e deserta. Saberão que eu sou o Senhor quando eu puser fogo ao Egito e forem destruídos todos que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navio, para espantar a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová, lá repetindo novamente que o nome do Criador é Jeová. Tá vendo? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Presta bem atenção neste vídeo e nessa palavra, e nessa escritura, e nessa lei que eu chamo aqui de lei. A lei do Pai, a lei de Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Tá vendo? Continuando. O nome dele é Jeová mesmo. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão nas suas espadas contra o Egito, encherão a terra de traspassado, e os rios farei secos, venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. Por isso que lá no Egito, aquelas pirâmides, tem uns lugares que são bem destruídos e acabados. Tudo é profecia que já se cumpriu, tá vendo? Guerra, meus irmãos, sempre existiu. Não tem essa de falar que é a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Terceira Guerra, mas não. Guerra sempre existiu, entendeu? A guerra só vai acabar quando Jesus voltar. Aí, quando Jeová mandar o filho dele, a guerra vai acabar. Mas para os fiéis, a vitória vai ser sempre certo. Bom, eu que sou fiel, e vocês do outro lado aí que são inscritos, também o Senhor vai ajudar vocês e as portas se abrirão para vocês. Mas para aqueles que não obedecem a palavra de Jeová, vão ser destruídos. Continuando. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, executarei juízo em Nó, e derramarei meu furor sobre Sim, a força do Egito. Exterminarei a multidão de Nó, e atearei um fogo no Egito, sim, terá grande dor, e Nó será fendido, e Nó terá angústia cotidiana. Os mancebos de Aven e Pi-Besete cairão a espada, e essa cidade cairá em cativeiro. Em Táfne se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no mês primeiro, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar,
para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, mais uma vez, a lei confirmando com o nome Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, o forte como que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Esforçarei os braços do rei de Babilônia, porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como um gêmeo traspassado. Por isso que lá na terra do Egito a gente vê pirâmides quebradas, e lá dentro a maioria das coisas tudo quebrado. Porque muitos reis também lutaram lá, e Babilônia, o rei da Babilônia lutou lá, mas é o Senhor que fez o rei da Babilônia lutar lá. Agora fala que esforcei os braços do rei de Babilônia, e porém minha espada na sua mão, viu? Por isso que eu falo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso que eu falo, o bem e o mal anda diante de Jeová. Só Jeová que manda no bem e no mal, entendeu? Por isso que eu falo, o bem e o mal anda junto. Porque quando o Senhor quer castigar, o Senhor vai castigar. Quando o Senhor quer abençoar, Ele vai abençoar. Vamos lá. Prestou bem atenção aqui, ó. Eu levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor Jeová, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. É por isso que ele tem lugar nesse mundo, que o mundo é grande. Você vê pessoa com cara de egípcio em alguns lugares desse mundo. Igual aqui no Brasil e outros lugares, tem os egípcios, pessoa egípcia. Ela é egípcia, porque o Senhor espalhou os egípcios, tá vendo? Por isso que a gente vê aquelas pirâmides que existem até hoje, quebradas, lá dentro tudo quebrado, a maioria das coisas tudo quebrado lá dentro, cá fora também tudo quebrado, aquelas imagens quebradas, tudo ali foi a mão de Jeová. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Tudo ali foi a mão de Jeová. Porque Jeová está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as nações e do mundo inteiro, e do global e mundial e fora do mundo também. Tanto visível como invisível. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, de agradecer por este culto nessa tarde de hoje. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais. Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Os que estão no Facebook, os que estão também no WhatsApp. Abençoe essas pessoas do menor a maior. Abençoe também os dizimistas, os ofertantes, que sempre estão ajudando essa obra com os dízimos, com as ofertas e com toda a ajuda também que essas pessoas estão ajudando sempre aqui, essa obra, sempre este ministério, sempre essa igreja, sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoa sempre, sempre este ministério e as pessoas que estão ajudando aqui. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.